Baruch Hashem, já estamos aqui no Perek Revi, só mais Refuah Shleimah de Shinen Ben Zelda e Shimon Ben Zelda, Bezrat Hashem, Refuah Shleimah. Então vamos continuar, estamos no Perek Revi, no quarto capítulo do Pirkei Avot, e já começamos, mas vamos voltar desde o comecinho da Mishnah Rei, a quinta Mishnah. Rabi Ishmael Omer, assim ensinava o Rabi Ishmael, Alomed almenat lelamed, aquele que ele estuda a Torá para poder ensinar para os outros. Óbvio que esse não é o ideal, muito longe disso. A gente precisa querer estudar para poder cumprir a Torá, para poder trazer a Torá para a nossa vida, não só para querer ensinar para os outros, mas principalmente para se transformar numa pessoa melhor. A ideia toda da Torá é que realmente a gente possa ir se purificando e cada vez mais purificando os nossos atos, crescendo, melhorando, e isso tem que ser visível no nosso dia a dia. Infelizmente, aquele que não tem essa ideia de estudar para cumprir, mas ele quer pelo menos estudar para poder ensinar para os outros, já é algum nível, mas pikim beyadol ilmod lelamed. Então vai ser concedido para ele, ele vai ter uma ajuda especial para estudar e para poder ensinar. Então aqui a gente vê um detalhe interessante, esse maspikim beyadó é concedido para ele, é para a gente lembrar que todo o nosso estudo de Torá, tudo que a gente aprende, tudo isso depende de zhuyot, de méritos espirituais. Então assim o Talmud fala, que perguntaram para um dos rabanim do Talmud, o que a gente faz para virar Raham? E ele falou, estuda a Torá. E os alunos perguntaram, mas tem pessoas que estudam e não são Rahamim. Então ele falou, fora estudar a Torá, a gente tem que implorar pela misericórdia daquele que é dono de toda a sabedoria. Então quer dizer, duas coisas que tem que andar junto, o esforço no estudo da Torá e obviamente implorar, pedir para o dono de tudo que ele dê para a gente sabedoria, para a gente poder estudar todos os dias. Não adianta a gente se esforçar se não tiver Siyata Dishmaya, e a gente precisa pedir. Por isso que o primeiro pedido da Midah que a gente faz justamente é pedir sabedoria. É isso que a gente está, a primeira preocupação de um Yehudi é pedir para Hashem sabedoria. Inclusive eu lembrei uma história interessante, a gente tem que tomar cuidado para demonstrar para Deus quando a gente de verdade quer alguma coisa que a gente quer, a gente não está pedindo da boca para fora. Então o Rav Shalom Shvadron, Zecher Tzadik Libraha, ele contava um mashal, ele falava, imagina uma pessoa, ele está um milionário, ele está de manhã no escritório dele e ele recebe um telefonema. Quem está do outro lado da linha? Uma pessoa desesperada, falou, olha, o senhor não me conhece, o meu nome é fulano de tal, eu estou desesperado, eu preciso de um empréstimo de $10 mil e eu sei que só o senhor poderia me emprestar esse dinheiro. E esse milionário fala, meu filho, mas eu nem te conheço, não, por favor, tenha misericórdia, eu estou precisando desse dinheiro, confia em mim. E esse homem desperta a misericórdia dele, ele viu a voz de desespero do homem do outro lado da linha, ele falou, tá bom, olha, eu vou te fazer um empréstimo de $10 mil, mas que eu não faria nem para o meu filho. Então você, por favor, meio-dia você esteja aqui no meu escritório para eu te dar o dinheiro. Tá bom? Meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e meio, 1h, o cara não aparece. Então aquele milionário pensa, vai ver que é um trote, né? O cara me liga chorando e não aparece, vai ver que é um trote isso. No dia seguinte de manhã, toca o telefone de novo no escritório, aquela mesma voz, aquele mesmo homem com aquela mesma história. O milionário fala, meu filho, eu fiquei te esperando aqui, eu combinei com você meio-dia. Ai, você não sabe, meu dia foi muito corrido e eu estou falando para o senhor, eu estou com muitas dificuldades, não estava dando, mas hoje sem falta. Ele falou, hoje meio-dia em ponto, por favor, o senhor aqui no meu escritório. Meio-dia, meio-dia e meio, 1h, cara não aparece. Terceiro dia seguido, de novo, toca o telefone de manhã, aquela mesma pessoa,
Agora o dono do escritório lá já está louco da vida. Falou, meu, você está brincando comigo? Você acha que eu não tenho mais o que fazer? Não, por favor, não fica bravo, você não sabe, eu estou com muitos problemas na vida, mas eu preciso muito do dinheiro. Eu vou te dar mais uma chance, hoje meio-dia. Meio-dia, meio-dia e meio, 1h, o cara não aparece. Então, olha o que os nossos sábios falam, o que é esse machal? Todos os dias de manhã, a gente começa a nossa tefilá e fala, Deus, por favor, me dá dat, me dá biná, me dá haskel, me dá, por favor, entendimento. É o primeiro pedido que a gente faz. A chefe fala, uau, olha como ele pediu bonito na tefilá dele, eu vou dar sabedoria para ele, ele junta os malahim, ele junta os anjos, e ele fala, vocês fiquem aí preparados, a partir do momento que aquela pessoa que pediu, ele abriu um livro de Torá, vocês vão lá e levam sabedoria para ele. E Deus fica lá esperando o dia inteiro, e a gente tem tempo para o Facebook, a gente tem tempo para o Instagram, a gente tem tempo para ver as notícias, mas a gente não tem tempo para abrir um livro de Torá. E a chefe fica lá aguardando com os anjos o dia inteiro, e a pessoa não abre um livro de Torá. Chega no dia seguinte, de novo, de manhã, Deus, por favor, me manda dat. E Deus de novo chama os anjos, e infelizmente mais um dia e mais um dia que a pessoa não abre um livro de Torá. Quer dizer, óbvio que precisa siata dishmaya, precisa Deus mandar todas as boas influências para a gente poder estudar a Torá, mas precisa estudar a Torá. Para ter sabedoria tem que abrir o livro e tem que estudar. Bezrat Hashem, que Hashem possa mandar muita sabedoria, mas que a gente possa também fazer a nossa parte, estudar, escutar shiurim, tudo que a gente puder se dedicar para o nosso lado espiritual, que a gente possa fazer. Mas olha que bonito, Ve'alomed almenat lasot, mas aquele que estuda e a intenção dele é colocar, usar tudo que ele aprender, toda a sabedoria dele, colocar na prática para se transformar numa pessoa melhor. Maspikim beyado lilmod lelamed lishmor velasot. Olha quanta brachá que ele vai receber. Ele vai poder estudar, ele vai poder ensinar, ele vai poder guardar a Torá e vai poder cumprir bons atos na vida dele, porque ele vai ter siata dishmaya. Deus vai ajudar, já que você quer estudar a Torá para conseguir cumprir, para lekadeshem shamayim, para fazer kiddush Hashem, através dos nossos bons atos. As pessoas olham e falam, uau, olha o que é uma pessoa de Torá, que coisa incrível, eu também quero ser assim, isso é kiddush Hashem. Então Hashem vai ajudar, vai mandar siata dishmaya, uma ajuda celestial para essa pessoa conseguir estudar, conseguir ensinar para os outros, conseguir guardar a Torá e cumprir a Torá na prática. Aqui a gente vê um outro detalhe muito importante. Muitas vezes a gente pensa, olha, eu gostaria de ajudar as outras pessoas, eu gostaria de fazer coisas boas, mas o meu tempo é limitado, então eu preciso dedicar algumas horas do meu dia para estudar a Torá, e eu não posso gastar horas do meu dia para ajudar os outros, para fazer bons atos. Não pensa assim, porque, de novo, precisa de siata dishmaya, não adianta só você ficar estudando de uma maneira egoísta. Deus não vai ajudar a gente a fazer nada na vida, mas se você dedica uma parte do teu tempo também para ajudar os outros, também para fazer coisas boas, então não se preocupa, mesmo que vai sobrar menos tempo para você sentar e estudar, vai ser um estudo com muito mais ajuda, um estudo que você vai conseguir entender o que você levaria 3 dias para entender. Uau, vai acontecer um milagre, Hashem vai abrir os portões da sabedoria, você vai conseguir entender em um dia o que você levaria 3 dias para entender, e todo aquele tempo que você dedicou para ajudar as outras pessoas, para fazer bons atos, não foi um tempo perdido. Hashem ele vai pagar para a gente de outras maneiras. Então nisso a gente parou na aula passada, vamos continuar aqui na mesma Mishnah. Rabbi Tzadok Omer, o Rabbi Tzadok ele ensinava para a gente, Al tase atara leit gadel bahem, não faça da Torá uma coroa para você crescer através dela. O que significa isso? Deus nos livre, não usa a Torá como uma maneira de procurar kavod, de procurar receber honra, que as pessoas falam, uau, olha que estudante de Torá, olha quantos conhecimentos. A gente não deve usar
a coroa, a Torá como uma coroa para o nosso engrandecimento, para o nosso kavod. A gente deve estudar Leshem Shamayim, Bezrat Hashem, estudar pelo estudo, porque é uma mitzvah de Hashem. Velo kardom lachpor bahem. E não faça da Torá também um machado para você cavar usando a Torá. O que quer dizer isso? Não usa a Torá como forma de sustento. Quer dizer, a gente não deve usar os nossos ensinamentos de Torá para se sustentar através disso. Então aqui vai ter, óbvio, uma grande pergunta. O Rav Ovadia Mibar Ternura, ele já salta aqui para perguntar. Então, como pode ser que tem pessoas que dedicam a vida para ensinar a criança da escola e eles recebem um salário? Quer dizer, eles estão recebendo um salário por estar ensinando Torá. Será que eles estão usando a Torá como um machado? Ou um rabino de uma sinagoga que dedica a vida também para estudar a Torá e ele tem um salário? Também ele está recebendo um salário pelo estudo da Torá dele. Então, como que a gente faz para poder pagar um salário para alguém que está ensinando Torá, se está escrito que a gente não pode usar a Torá como um meio de sustento? E a resposta, eu não posso cobrar pelo meu ensinamento de Torá, eu posso cobrar pelo meu tempo que eu estou dedicando para ensinar pessoas, e nesse tempo eu poderia estar fazendo qualquer outro trabalho que eu ia conseguir sustento para minha família. Então a gente pode cobrar pelo tempo que eu estou dedicando, mas nunca pode cobrar pela sabedoria da Torá que você está ensinando para os outros, porque afinal de contas a sabedoria não é nossa, a sabedoria é de Hashem. Então como você vai cobrar alguma coisa que não é sua? E como, pior ainda, você vai querer buscar kavod, vai querer buscar honra de alguma coisa que também não é sua, que não foi você que fez, e Deus te deu de presente as coisas, e você vai cobrar para poder ensinar para os outros, ou vai sentir kavod de ter Torá? Então, Bezrat Hashem, a gente tem que fugir disso. Vekahaya Hillel Omer, e assim o grande sábio Hillel, ele ensinava para a gente, Deishtamesh betaga halaf, aquele que usa a coroa da Torá para se engrandecer, não, ele não vai se engrandecer, ele vai ser apagado, ele vai desaparecer. Então, olha que impressionante, todo aquele que corre atrás do kavod, todo aquele que corre atrás da sua honra, a honra vai fugir dele. E todo aquele que foge da honra, a honra vai alcançar ele em algum momento. A gente vê quem é a pessoa mais humilde da história do povo judeu, Moshe Rabbeinu, e não por coincidência, ele é o personagem do maior best-seller da história da humanidade. A Bíblia é o livro mais vendido. Moshe é a pessoa mais conhecida do mundo. Não tem uma pessoa no universo que não conhece, que nunca escutou do Moisés, de Moshe Rabbeinu. Então, olha que incrível, ele fugiu do kavod, ele fazia tudo com humildade, e mesmo assim, ele é considerado a pessoa mais incrível, mais conhecida da história da humanidade toda. Então, quando a gente corre atrás da honra, a honra vai fugir. A pessoa que ela tenta usar a coroa da Torá para se engrandecer, no final das contas, ao contrário, ela vai acabar sendo apagada do mundo. E aquele que vai fugir do kavod, essa pessoa realmente vai ser aquele que o kavod vai conseguir em algum momento encontrar ela. Alamata, então o que a gente aprende disso? Kola nene midivrei Torá notel hayav minaolam. Todo aquele que tem proveito da Torá dele, proveitos pessoais, essa pessoa, ela está removendo a vida dele desse mundo. Quer dizer, essa pessoa, infelizmente, está usando a Torá de uma maneira egoísta, está usando uma coisa muito sagrada para usos pessoais. Existe uma proibição da Torá que é chamado Meilá. O que é Meilá? Meilá é quando alguém usa um objeto que pertence ao Beit HaMikdash para usos pessoais. Então essa pessoa, o castigo dela, ela tem que pagar uma multa, ela tem que levar um korban, um sacrifício. Então isso é uma transgressão grave. Aquele que usa a Torá para o seu benefício pessoal, ele também, de certa maneira, está fazendo um Meilá. Ele está usando a Torá para
para ter o seu proveito particular. Então a gente não pode fazer isso. Alguém que dá aula de Torá pode cobrar pelo seu tempo, mas não pelo conhecimento de Torá que ele está transmitindo para as outras pessoas. A Mishnah Vav fala o seguinte: Rabi Yossi Omer, Kol amechabed Torá, gufo merubad alabriot. Olha que incrível, midá keneged midá, medida por medida, todo aquele que dá kavod para a Torá, ele próprio vai receber de volta o kavod. Então, o que quer dizer dar kavod para a Torá? Ou realmente dar kavod para o Sefer Torá, para os conhecimentos da Torá. Quando a gente abre o Aron HaKodesh, a pessoa se levanta, a pessoa, quando ele escuta a Torá, ele não fica conversando no meio da leitura da Torá, ele sabe cuidar dos livros, todos os Sifrei Kodesh, todos os livros sagrados dele. A gente tem que tomar cuidado com a honra dos livros, não pode apoiar, por exemplo, um livro de qualquer outro assunto em cima de um livro de Torá, não pode apoiar nenhum objeto sobre livros de Torá. Eu vejo muitas vezes a pessoa, ela apoia uma tesoura, um celular, alguma coisa em cima de um livro. Isso é falta de kavod com a Torá, então a gente tem que ser muito cuidadoso. Aquele que dá kavod para a Torá, midá keneged midá, medida por medida, ele vai receber kavod de volta. Ou também aqui, uma das formas de dar kavod para a Torá é a pessoa, ela dá kavod para os estudantes de Torá. Então, muitas vezes, já escutei, infelizmente, pessoas que não entendem o que significa alguém estudando Torá, a luz que isso traz para o mundo, a paz que isso traz para o mundo. Então, é impressionante quanto eu já escutei pessoas que desprezam aquela pessoa e falam, mas aquele cara que fica sentado o dia inteiro sem fazer nada, só estudando Torá. Quer dizer, aquele cara que está só estudando Torá, ele está simplesmente sustentando o mundo. A gente sabe que o mundo se sustenta sobre 3 pilares. Ala Torá, ala Avodah, ve'al Gmilut Hasadim. Sobre a Torá, sobre o serviço divino e sobre os atos de bondade. O serviço divino, hoje em dia, seria a nossa tefilá. Então, quer dizer, aquele que está estudando Torá, ele está mantendo um dos pilares do mundo. A gente tem que saber dar kavod para os Talmidei Chachamim, saber, muitas vezes, entre um Talmid Chacham, alguém com muita Torá, é mitzvah a gente se levantar. Para quê? Pelo kavod que a gente dá, pela honra da Torá que essa pessoa, ela possui. Mas, olha o cuidado que a gente tem que ter, vekola mechalel et a Torá, todo aquele que desonra a Torá, todo aquele que não dá a honra que ele deveria dar para a Torá, gufo mehulal alabriot, ele vai acabar sendo desonrado, desprezado pelas outras pessoas. Então, tudo funciona num sistema chamado midá keneged midá, medida por medida. Se você dá honra para a Torá de Hashem, para os estudantes de Torá de Hashem, você vai ser honrado pelas criaturas. Se Deus nos livre, você desonra a Torá, você desonra os estudantes de Torá, então Hashem também vai fazer com que as pessoas, elas também não te deem nenhum tipo de honra. A gente tem que, Bezrat Hashem, saber honrar, saber o valor da nossa Torá, como a gente fala, que é Em Hayenu Veorech Yameinu, porque a Torá é a nossa vida e é o alongamento dos nossos dias. Então, o quanto a gente tem que saber dar valor, Baruch Hashem, para nossa Torá Kedoshá, que Hashem entregou na nossa mão. Vamos para Mishnah Zain. Rabi Ishmael Bino Omer, o Rabi Ishmael, o filho do Rabi Yossi, ele ensina Ahoshech Atzmo Minadin, aquele que faz de tudo para entrar em dinim, para entrar em julgamentos. Quer dizer, a pessoa, o que quer dizer a pessoa que tenta evitar fazer julgamentos? A pessoa que é humilde, se tem pessoas maiores que ela para fazer o julgamento, ele vai deixar pessoas maiores fazer, ele não vai ficar procurando a honra. Ou, maior do que isso, aquele que busca fazer psharot, que busca fazer acordo entre as partes. Olha, vamos abrir mão disso, vamos abrir mão daquilo. Ou aquele juiz que ele consegue levar as duas partes para um acordo. Então,
porek mimenu eivar vegezel ushvuat shav. Ele vai tirar das costas dele rancor. Por quê? Porque quando você vai fazer um julgamento, com certeza, um lado vai ganhar, um lado vai perder. Você acabou de ganhar um inimigo na tua vida. Aquele que perdeu, mesmo que tem várias provas contra ele, mesmo que é óbvio que ele estava errado, ele vai te odiar para o resto da vida. Olha de onde a gente vê isso, que incrível. Quando faleceu Aaron Cohen, está escrito que todo o povo judeu chorou por Aaron Cohen. Mas quando Moshe Rabbeinu faleceu, não está escrito que foi o povo inteiro que chorou por Moshe Rabbeinu. Qual que é a diferença? O Aaron Cohen é aquele que Ohev Shalom, Verodev Shalom, ele ama a paz, ele corre atrás da paz, mas Moshe Rabbeinu é aquele que ele precisa fazer os julgamentos do povo judeu. Então, infelizmente, sempre tem aquele que vai sair chateado com Moshe Rabbeinu. Pô, mas eu que tinha razão, por que Moshe deu razão para ele? E eu que deveria receber? E a pessoa, infelizmente, vai acabar, se ele é muito rápido para já, então vamos fazer o julgamento, vamos lá, ele não senta, ele não tenta fazer shalom, vamos fazer um acordo, vamos tentar fazer aí uma média, essa pessoa vai ter rancor, ele vai acabar muitas vezes caindo em gezel. Por que ele vai cair em gezel, em roubo? Porque por mais perfeito que o juiz possa ser, infelizmente todo mundo pode se enganar. Ele está baseando o julgamento dele no que as pessoas estão falando. Ele pode estar diante de um pilantra. Infelizmente a gente sabe, tem pilantras profissionais. Tem gente que faz, que o cara é um ator e infelizmente ele engana muita gente com isso. Se você, infelizmente, não tentar fugir de fazer o julgamento, você pode estar, sem querer, fazendo um ato de gezer, pode estar prejudicando uma pessoa que realmente não merecia perder dinheiro. E shvuat shav, você pode estar causando juramentos em vão. Por quê? Porque uma das coisas que um tribunal de Torá ele pode fazer em algumas situações é que a pessoa jure para se isentar de um pagamento. Então alguém chega lá no Beit Din e fala, olha, essa pessoa está me devendo 100 reais. E a pessoa fala, não, eu estou te devendo só 50 reais, não te devo 100 reais. Então aqui o Beit Din pode fazer com que essa pessoa jure que ele realmente só deve 50 para se isentar dos outros 50. O que pode acontecer? Aqui a pessoa pode ser que ele está negando porque ele não tem dinheiro para pagar e ele vai acabar fazendo um juramento falso para poder limpar o nome dele, e com isso o juiz também, de certa maneira, vai estar participando de causar um falso juramento. Ve'agas libo ve'ora'a shote rasha ve'gasurua. E aquele que é arrogante, o que quer dizer alguém arrogante? É só olhar para o nosso Supremo Tribunal, a gente vai entender o que é ser arrogante. Infelizmente, o Supremo Tribunal, Baruch Hashem, todos os dias a gente tem que fazer aquela brachá de leavdil, o quanto a gente tem que estar diferente do comportamento, infelizmente, que a gente vê lá fora. Baruch Hashem, do jeito que Hashem, ele deu para a gente a Torá, ele ensinou para a gente honestidade, retidão. Os supremos são pessoas que não são concursadas, são pessoas que são apontadas, que não precisam de experiência nenhuma na vida, e essas vão ser aquelas que vão julgar os maiores casos do país. Isso é um absurdo total. Olha o desvio, e a pessoa acha que ele está acima da ordem, que ele está acima de tudo e de todos. Talvez até achem que estão acima de Deus também. Aquele que é arrogante no julgamento, quer dizer que quer julgar para mostrar que ele pode julgar, que é a coisa certa a se fazer, ele é um tonto, porque, de novo, ele está sendo orgulhoso por uma coisa que não é nem dele, a Torá é de Hashem. Ele é um urachá, porque ele demonstra, através do ato dele, que todo o estudo de Torá que ele teve para virar um juiz foi um estudo só para buscar honra, para buscar poder, e não para fazer a vontade de Hashem. E ele é um gasruach, ele é um orgulhoso, porque ao invés de buscar shalom, ao invés de tentar fazer a paz entre as pessoas, ele quer fazer o julgamento para mostrar que ele tem poder, ele pode decidir. Então você fala isso, você fala aquilo, e eu vou decidir
qual dos dois está certo. Então essa pessoa é, infelizmente, um grande rachá. Tudo que a gente puder fazer pelo shalom, para que não tenha que chegar numa disputa, que não tenha que chegar numa briga, a gente precisa fazer, e isso vai trazer para a gente muita brachá na nossa vida. A Mishnah Het fala o seguinte: o Ayaomer, também o Rabi Ishmael, ele ensinava para a gente: Al tehi dan yeridi, não faça um julgamento sozinho. Aqui é a verdade que a Halahá permite que uma pessoa que ele é um baqui, ele é uma pessoa expert em Halahá, assim falou Rav Ovadia Mibar Ternura, ele poderia fazer um julgamento sozinho, mas a pessoa fala, não julga sozinho, she'en dan yeridi eil echad, porque só tem um único no mundo que é um juiz sozinho, que é o Criador do mundo. Aqui a Torá, ela está dando para a gente um conceito de a pessoa ter humildade, mesmo que tecnicamente ele poderia fazer um julgamento sozinho, seja humilde, julga com outras pessoas, escuta outras opiniões, escuta outros lados da história, ninguém sabe tudo, você sempre tem coisas para aprender na vida. Então ele fala, não seja um juiz sozinho, tenta sempre escutar também outras opiniões. Veló tomar, e nunca diga kablu dati, quando você está julgando com outras pessoas, tentar convencer os outros que você é o certo da história, shehem rashaim velota, porque pode ser que eles estão permitidos, né? Já que eles são maioria. A gente tem no judaísmo sempre, a gente vai quando tem opiniões que estão discordando, isso vale para o Talmud, isso vale para um tribunal de justiça. Quando a opinião não é unânime pela Torá, a gente vai de acordo com a maioria. Então não tenta, se a maioria fala diferente do que você pensou, não tenta ficar convencendo as pessoas a falarem do teu jeito. Ao contrário, tenta entender que talvez você está errado e os outros estão certos. A Halahá vai de acordo com a maioria. Então a gente tem que tentar, Bezrat Hashem. Aqui a gente vai vendo no Pirkei Avot, mesmo que são leis um pouquinho mais técnicas que se aplicam teoricamente para juízes. Mesmo assim, a gente tem que tentar trazer isso também para a nossa vida. Porque para a gente aprender humildade, quando você precisa decidir alguma coisa, escuta outras opiniões, talvez alguém vai dar uma outra ideia. Baruch Hashem, eu aprendi muito na vida, por exemplo, aqui na Sharei Binah, toda vez que a gente faz uma reunião, é incrível, às vezes você começa a reunião com uma ideia e vem uma outra pessoa e dá uma outra sugestão e uma outra acrescenta um terceiro ponto e uau, a ideia final sai completamente diferente, é uma coisa muito melhor que você agora tenha vista por todos os lados. Então assim também a gente tem que ser humilde na vida, saber escutar a opinião dos outros, saber ser humilde de escutar mesmo alguém que é menor do que você. Às vezes a pessoa acha que ele é tão grande que por que ele vai escutar os outros? Ele sabe mais do que todo mundo. A gente já falou sobre isso, que Eis eu Raham, Alomed Mikol Adam, aquele que aprende de todas as pessoas, sempre uma pessoa tem o que ensinar para a gente, é verdade, mesmo que ele tem menos Torá do que a gente, ele pode ter mais experiência de vida, ele pode ter outros tipos de sabedoria que a gente não tem, então a gente precisa ser humilde para Bezrat Hashem, aprender de cada pessoa e saber ver as situações por uma outra ótica. É muito difícil a gente saber escutar, isso até no estudo da Torá é muito interessante. Não sei se as senhoras já tiveram a oportunidade alguma vez de entrar num Beit Midrash, de entrar num centro de estudo de Torá e ver pessoas estudando Guemará. É uma loucura. Tem centros, por exemplo, lá em Mir. Em Mir tem o Beit Midrash, tem 600, 700 pessoas estudando, gritando. Parece que eles estão brigando, que um vai bater no outro. É uma milhamá, é uma guerra de Torá. Eles estão estudando. Não, é desse jeito, é desse jeito. Uma das coisas mais difíceis que tem é a gente ter humildade de saber escutar o outro. Mesmo que você tenha a tua opinião,
você precisa defender tua opinião com unhas e dentes, mas com humildade de escutar também o outro lado. Olha, pode ser que eu sou errado e o outro está certo. Isso vale no limud da Torá, isso vale na vida. Muitas vezes a gente diverge nossas opiniões com outras pessoas e a gente, infelizmente, acaba não tendo humildade de talvez pensar que eu sou o errado da história. Então sempre a gente tem que parar, qualquer discussão que teve, qualquer problema que teve, levar em consideração, pode ser que eu sou o errado da história. O nosso ego, ele dificulta fazer isso, mas se a gente se esforçar, se a gente tiver humildade, a gente vai, Bezrat Hashem, conseguir vencer o nosso ego e conseguir aprender de cada pessoa, assumir quando a gente está errado e o outro, ele que está certo, e com isso a gente vai evitar muitos erros grandes na vida. Vamos lá para Mishnah Tet, Mishnah 9, Rabi Yonasan Omer. O Rabi Yonasan, ele ensina para a gente: Kol mekayem et Torah meoni, sofo lekayema meosher. Todo aquele que cumpre a Torá, mesmo quando ele é pobre, no final das contas, ele vai acabar cumprindo a Torá quando ele for rico. O que significa isso? Muitas vezes a pessoa realmente está numa situação difícil de vida, numa situação de pobreza. Ele precisa dedicar o tempo dele para trabalhar, para trazer o sustento para casa. Se essa pessoa tiver a grandeza de, mesmo no momento de pobreza, ele abrir mão do tempo de trabalho dele para se dedicar um pouco para a Torá, essa pessoa que conseguiu não anular a Torá dele no momento de pobreza, mesmo que essa pessoa chegar na riqueza um dia da vida dele, ele também não vai abandonar a Torá. Por que ele abandonaria quando ele é rico? Porque normalmente a pessoa, quando tem muitas posses, ele precisa visitar, ele tem 10 escritórios, ele tem negócios do mundo inteiro, ele precisa viajar para fazer os negócios dele. Então, infelizmente, tem pessoas que têm muito e que poderiam estar sentados tranquilamente estudando Torá, mas o dia inteiro eles estão cuidando dos negócios. Aquele que até na pobreza ele consegue vencer o Yetzer Hará e ele consegue abrir mão até às vezes de ter comida na mesa dele, mas ele não abre mão da Torá dele, mesmo que um dia ele ganhar dinheiro, ele vai saber fazer bom uso do dinheiro e não vai abrir mão da Torá dele. Mas o contrário, Vekola mevatel et a Torá meosher, todo aquele que se anula do estudo da Torá quando ele é rico, porque ele está muito ocupado com os bens dele, sofo levatla meoni, no final das contas, ele vai acabar deixando de estudar a Torá por causa da pobreza dele. Por quê? Porque a pessoa, uma das explicações que a gente pode ter daqui, a pessoa que ele tem dinheiro, mas ele não tem Torá, ele não tem cabeça, ele vai acabar esbanjando o dinheiro dele, torrar o dinheiro. Vou dar um exemplo óbvio, né, que a gente vê no dia a dia, esses jogadores de futebol bilionários que saem gastando, saem torrando dinheiro em festas, em apartamentos, em coisas luxuosas, e muitos deles no final da vida terminam pobres. Tem histórias aí de pessoas que eram da seleção brasileira, que era o melhor jogador da época, e hoje estão vivendo de ajuda de amigos. Então, por que isso? A pessoa que não tem sabedoria, a pessoa vai acabar esbanjando dinheiro. Aquele que não tem Torá, mesmo que quando ele é rico, ele poderia sentar e estudar, óbvio, também cuida dos negócios, mas não anulando o teu estudo de Torá, ele vai acabar perdendo todo o dinheiro dele. E se nem na riqueza ele conseguiu passar no teste de abrir mão dos negócios para estudar Torá, muito mais quando ele estiver pobre, que aí sim, agora ele tem necessidade de trabalhar para colocar o pão na mesa dele, aí certeza que não vai mais ter tempo dessa pessoa estudar Torá. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa sempre ter o equilíbrio das coisas, a gente possa se preocupar com o mundo material, mas nunca abrindo mão do nosso mundo espiritual. Fala Mishnah Yud,
Rabi Meir Omer, se ensinava o Rabi Meir, Evei Memaet Baesek, olha só, todas essas Mishnayot, elas estão muito conectadas. Fala o Rabi Meir, diminui a tua ocupação nos negócios, vê a Sok Batorá, e se ocupa com a Torá. Aqui um detalhe que chama a atenção, olha a linguagem que a Torá ela usa para se ocupar com a Torá, lá a Sok Batorá. Assim a gente fala quando a gente faz o Birkat Torá, nossa brachá, por estudo da Torá, lá Sok Bedivrei Torá, lá a Sok vem de Esek. Esek é fazer negócios. Por que a gente usa para o estudo da Torá a mesma expressão que a gente usa para fazer negócios? Porque a gente sabe, para ganhar um pouco mais de dinheiro, para melhorar nossos negócios, o quanto a gente está disposto a abrir mão do nosso sono, abrir mão do nosso tempo, a gente abrir mão do nosso descanso, para quê? Para ganhar mais dinheiro. Por que a gente não faz isso pela nossa Torá? Então, por isso que a gente chama La Sok Bedivrei Torá, eu vou me dedicar para a Torá com a mesma força, com a mesma vontade que eu me dedico para ganhar o meu sustento e para enriquecer. Então a gente tem que diminuir, a Torá não está falando em nenhum momento para abrir mão do trabalho, a gente já falou isso em Mishnayot anteriores, é importante a gente ter o nosso estudo, é importante a gente também ter o nosso trabalho, mas equilíbrio, da mesma maneira que você arruma tempo para cuidar do teu sustento nesse mundo, também arruma tempo para cuidar do teu sustento do mundo vindouro. Verhevei shafel ruach bifnei kol adam, seja uma pessoa humilde diante de todas as pessoas. Então, a pessoa que é humilde diante de todas as pessoas do mundo, ele vai aprender com todo mundo. Baruch Hashem, ele não vai ter vergonha nenhuma de perguntar uma coisa para alguém que é menor que ele. Essa pessoa só vai crescer. Olha o quanto a arrogância afasta as pessoas do caminho correto, afasta as pessoas de estudar a Torá. Seja humilde perante todas as pessoas. Não ache que você é melhor do que ninguém, porque você tem mais bens materiais, porque você tem mais dinheiro que o outro, você acha que você é melhor que os outros. Todo mundo vai ser enterrado na mesma terra, todo mundo vai ter o seu julgamento lá em cima. A gente não tem que achar que nós somos melhores que ninguém. Veim batal tamina Torá, yesh lecha batalim arbe kenegdecha. E aquele que negligenciou a sua Torá, aquele que não se importou em gastar o tempo dele com vanidades, ou não se importou em não fixar tempos no dia dele para estudar a Torá, yesh lecha batalim arbe kenegdecha, vão ter muitas coisas que vão afastar ele do estudo da Torá. Então, de novo, midá keneged midá, olha só como Deus usa o medida por medida. Aquele que negligenciou a Torá vai perder a siata de Ishmaia, vai perder a ajuda de Hashem, vão começar cada vez, vai ter uma dificuldade, a pessoa lá quer estudar a Torá, mas um dia vai quebrar o carro dele e não vai conseguir na aula, no outro dia, bem na hora da aula dele, vai aparecer alguma coisa, no terceiro dia vai ter um terceiro problema, sempre na hora da Torá acontece algum problema. Por quê? Já que você demonstrou para Hashem que não é importante a Torá para você, Hashem vai mandar muitos distanciadores para não permitir que você estude Torá. E outra coisa também, Hashem ele vai usar os rechaim, ou os animais ruins, para afastar, para mandar sofrimentos, para mandar dificuldades para aquela pessoa que se anulou do estudo da Torá. Por quê? Porque infelizmente a pessoa ela se afastou do objetivo da vida dele, e Hashem vai tentar, através das dificuldades, quem sabe despertar a pessoa para ela voltar para o caminho correto. Agora o contrário, imamalta batorá, agora se você se dedicou para a Torá, a melut não é simplesmente estudar a Torá. A melut é quando você estuda a Torá e esquece do resto do mundo. Durante a Torá não está cobrando da gente que você estude 24 horas por dia, mas a Torá sim está cobrando, quando você estudar, que você se dedique para isso. Infelizmente, hoje em dia,
tem aquele maldito aparelhinho chamado celular, que a gente no meio do estudo da Torá, se está prestando atenção na aula, começa a vibrar o celular, a pessoa para, ele abre para ver quem está mandando mensagem, começa a tocar o telefone, ele para de estudar a Torá. Ah, mas não tem problema, Ará, foi só 1 minuto. Aquele 1 minuto que você perdeu toda a conexão, você perdeu uma informação importante que pode te faltar para o resto da vida. E pior do que tudo, você viu uma mensagem, aquela pessoa está te cobrando alguma coisa agora. Acabou teu shiur, acabou a nossa Torá, agora a pessoa vai ficar pensando, mas de onde eu vou conseguir para pagar para ela? E eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Acabou a nossa Torá. Então, quando a gente vai dedicar para estudar a Torá, tem que ser amelut. O que significa amelut? Para tudo, a pessoa tem que morrer pela Torá. Assim os nossos sábios falam que só vai ter Torá de verdade aquele que morre pela Torá. O que quer dizer morrer pela Torá? Não precisa morrer literalmente, mas morre para o mundo. 1 hora que você vai dedicar de Torá por dia. Eu tenho tempo para estudar 1 hora de Torá. Eu vou entrar no shiur, durar fulano. Para tudo, desliga o celular, desliga o telefone, desliga tudo. Essa 1 hora tem que ser Kodesh HaKodashim. Não deixa o Yetzer Hara te atrapalhar com WhatsApp, com Facebook, com telefone, com nada. Essa hora tem que ser a meluta. Eu estou dedicado essa 1 hora de corpo e alma para me conectar com Hashem. Isso vale, obviamente, mais ainda na hora da tefilá. O quanto é terrível você está falando com Hashem, mas está com o celular no bolso. Tem pessoas que fazem isso na sinagoga, que não tem vergonha nem na sinagoga de tirar no meio da midá. O cara tira o celular do bolso, olha, guarda e continua. Eu tenho vontade de perguntar às vezes para a pessoa, foi Deus que mandou a mensagem? Porque você está falando com Deus e alguém te manda mensagem, quer dizer, você está trocando Deus por uma outra pessoa, por um ser humano, uma troca que não sei se vale a pena. Talvez valha a pena só ver o celular se a mensagem é de Hashem. Mas eu nunca soube de ninguém que recebeu o WhatsApp de Hashem. Pode ser, mas Dile Kafshut, temos que julgar por o bem. Talvez a pessoa recebeu um SMS de Hashem, mas talvez valha a pena, dedica para Hashem, desliga o celular, entrou no Beit HaKnesset, desliga o celular. Para quem vai rezar em casa, tira o telefone do gancho, 10 minutos de tefilá, 15 minutos, que seja Kodesh HaKodashim. Nessa hora, eu com Hashem, e nada vai atrapalhar. Então, imamalta batorá, se você estudou Torá, mas estudou de verdade, com o corpo e alma dedicado para o estudo, yesh lo sahar arbe liten lach. Ele pessoalmente vai ter muita recompensa para te dar. Olha que interessante, os castigos que Hashem vai mandar para quem não estuda a Torá, está escrito, yesh lecha batalim arbe kenegdeha. Tem muitos intermediários de Hashem que vão fazer agora alguma coisa para te atrapalhar do estudo da Torá. Mas se você conseguiu estudar a Torá, você conseguiu vencer o Yetzer Hara, Hashem pessoalmente vai dar para a gente a recompensa. Então, para mostrar o quanto é importante, o quanto Hashem ele dá valor para o nosso estudo da Torá. Fala a Mishnah Yud Aleph, perdão, a Mishnah 11. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, então assim ensinava o Rabbi Eliezer ben Yaakov, Aose mitzvah ahat konelo praklit errad. Aquele que faz uma mitzvah acabou de adquirir para si mesmo um defensor. Ve'over averahat konelo kategor errad. E aquele que faz uma transgressão lo aleino, ele acabou de adquirir para si mesmo um acusador. Do que a gente está falando aqui? Quando a gente vai num julgamento aqui no mundo material, a gente sabe que tem várias partes envolvidas. Além do juiz que está lá para julgar o caso, ele tem os acusadores que vão trazer uma acusação. Olha, essa pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Tem testemunhas que ele fez isso, fez aquilo. E a gente tem o outro lado que é a defesa. Tem alguém que vai defender a pessoa e vai tentar mostrar, olha, alguém de bom nome, alguém que não podia ter feito isso. Assim funciona o julgamento aqui no mundo material. Os nossos sábios falam que o julgamento do mundo material, na verdade, eles são um espelho
de como funciona nosso julgamento nos mundos espirituais. Significa que também no mundo espiritual, a pessoa é julgada por Hashem, Hashem é o juiz. Os nossos sábios falam, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livracha, o Ramchal, ele fala que nos mundos celestiais, ou Hashem pessoalmente, ele vai ser o juiz, ou ele vai nomear um anjo, e esse anjo com supervisão divina, com influência divina, ele vai fazer o julgamento. E quem vão ser os defensores e os acusadores? Cada mitzvah que a gente faz na vida, a gente está adquirindo um defensor. E lo além, cada transgressão que a gente faz na vida, eu estou construindo um acusador. Agora dá para entender um pouquinho mais por que Lashon Hara ela é tão grave. Olha que incrível, fala o Hafetz Haim, Lashon Hara normalmente lo além. Alguém comeu carne com leite, alguém misturou um cheeseburger e comeu. Quantas averot ele fez? Uma averá, ele misturou carne com leite. Uma pessoa que fala Lashon Hara, ele virou para o amigo dele e falou, você sabe que o fulano fez isso, isso e aquilo? E o cara falou, uau, sério, sério? Ele falou 20 palavras, fala o Hafetz Haim, ele não fez uma transgressão. Ele fez pelo menos 20 transgressões. Por que pelo menos? Porque o Hafetz Haim ele fala que uma pessoa que não se cuida de Lashon Hara, ele pode transgredir até 31 mitzvot da Torá, 17 mitzvot negativas e 14 mitzvot positivas da Torá. Olha que terrível, 31 mitzvot diferentes podem ser transgredidas com alguém que fala Lashon Hara. Significa, uma pessoa falou uma frase de 20 palavras, multiplicado por quantas transgressões estão lá envolvidas. Quer dizer, 1 hora de conversa de Lashon Hara tem milhares de anjos de acusação contra a pessoa. Então Deus nos livre. E o contrário disso é o Talmud Torá. Cada palavra de Torá que a gente estudou, que a gente escutou, isso vale também, isso cria um anjo por si só. Então quanto vale a pena a gente, Deus nos livre, ao invés de dedicar 1 hora de conversas de Lashon Hara, de conversas de vanidade, dedicar essa 1 hora para uma aula de Torá. E em vez de contratar, de adquirir 1000 acusadores, você pode estar adquirindo nesse mesmo tempo 1000 defensores para o teu julgamento. Então assim vai ser o julgamento, e assim o nosso julgamento de Rosh Hashanah, a famosa balança, que de um lado estão os nossos bons atos, e do outro lado estão lo aleino, os nossos maus atos. E Hashem, ele vai pesar se o que está predominando sobre a pessoa, o lado positivo dela, ou lo aleino, o lado negativo dela. Então a gente tem que se esforçar para fazer só mitzvot, tentar fazer de tudo para que a gente não tropece e não faça averot na vida. Tshuva u'masim tovim kitrim bifnei apuranut. Mas lo aleino, a pessoa, a gente sabe que não tem ninguém no mundo que só faz coisas boas, que nunca erra, que nunca faz nenhuma averá. Se a pessoa dormiu o dia inteiro, ele pode até não fazer averot, mas aquele que ativamente tenta fazer o bem, com a melhor intenção do mundo, todo mundo erra na vida. Então, não se preocupa, existe uma proteção contra os acusadores. Essa proteção se chama Tshuva e Masim Tovim. Arrependimento e fazer bons atos, se importar com os outros, isso tem a força de limpar as transgressões que a pessoa pode ter feito na vida, e com isso, Bezrat Hashem, ele vai fazer pender a balança dele para o lado positivo. Rabbi Yochanan HaSandlar Omer, e o Rabbi Yochanan HaSandlar, ele dizia, Kol Knesiah Shehil Leshem Shamayim, toda reunião de pessoas, que essa reunião é feita Leshem Shamayim. O que quer dizer uma reunião Leshem Shamayim? Juntar pessoas para uma aula de Torá, juntar pessoas para um projeto de Hesed. Uau! Isso é Leshem Shamayim, é uma reunião de pessoas para coisas boas. Sofá Leit Kayem, no final das contas, essa reunião, esse grupo, esse projeto, ele vai dar certo, ele vai se manter. Mas
qualquer reunião de pessoas Sheiná Leshem Shamayim, que não estão lá se reunindo Leshem Shamayim. Se as pessoas estão se reunindo em busca de poder, em busca de honra, então sofá, em sofá leitkaem, no final das contas, a gente não vai, essa reunião, ela não vai se manter. Tem uma história muito conhecida, muito interessante que aconteceu com o Rabbi Yoshua ben Levi. O Talmud fala que o Rabbi Yoshua ben Levi certa vez viu o Eliyahu Hanavi, e o Eliyahu Hanavi estava muito ocupado, e o Rabbi Yoshua ben Levi falou: Eliyahu, posso te seguir, posso andar junto com você? E ele permitiu. Eles fizeram várias coisas no dia. O Rabbi Yoshua ben Levi não entende o que acontece, e uma das coisas que estão escritos desse passeio do Rabbi Yoshua ben Levi com o Eliyahu Hanavi é que eles foram numa sinagoga muito simples, uma sinagoga pobre, tudo de madeira caindo aos pedaços, mas uau, que pessoas incríveis na sinagoga, deram honra para eles, colocaram eles no melhor lugar da sinagoga, e pessoas amáveis, pessoas que, mesmo que não tinham muito, dividiam tudo que tinham. Uau, que lugar incrível. Quando eles estavam saindo de lá, o Eliyahu Hanavi falou que aqui só um de vocês seja uma pessoa muito grande. Tá bom? Foram para uma outra sinagoga, nessa outra sinagoga, uau, sinagoga de ouro, com mármore no chão, os bancos de mogno, uau, que sinagoga maravilhosa, o teto todo cheio de enfeites, com gesso, com desenho, uau, que sinagoga maravilhosa. Mas quem são os frequentadores da sinagoga? Pessoas balei gavá, pessoas orgulhosas, pessoas que egoístas, um pensando só em si mesmo, no poder, ele quer aparecer em cima dos outros. Deram para o Rabbi Yoshua ben Levi e para o Eliyahu Hanavi os piores lugares da sinagoga, e quando terminou o dia, falou o Eliyahu Hanavi que vocês possam ter muita brachá aqui e que todo mundo aqui seja um líder. O Rabbi Yoshua ben Levi falou: desculpa, Eliyahu Hanavi, eu não estou entendendo. Aquela outra sinagoga com pessoas boas, pessoas que todo mundo se ajuda, a brachá que você deu é que só uma pessoa cresça lá dentro. E aqui que são Urechaim, pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, você dá uma brachá que todo mundo possa crescer. Ele falou: pois é, aqui parece uma brachá e é uma klalá. E lá parece uma coisa ruim, mas é uma brachá. Eu vou te explicar. Naquela sinagoga que as pessoas elas fazem as coisas Leshem Shamayim, eles se juntam para servir a Hashem, para se ajudar. Eles precisam de um líder que vai crescer e vai ajudar eles a chegarem no objetivo. Aquela sinagoga, eu te garanto, ela vai crescer, ela vai se manter, aquelas pessoas vão construir uma Keilah incrível. Agora, aqui nesse lugar que as pessoas são egoístas, são pessoas ruins, o que eu falei para eles? Que todo mundo aqui vai ser líder. O que vai acontecer? Eles vão se matar, todo mundo vai querer ser o dono da verdade, e essa Keilah, com certeza, em pouco tempo, ela vai terminar. Então, olha que incrível, tudo que a gente faz, Leshem Shamayim, faz pelo bem dos outros, faz pela honra de Hashem, no final das contas vai ter uma Siyata Dishmaya, Hashem vai ajudar a gente, e isso vai se manter para sempre. Mas lo além, tudo que é feito em busca de kavod, tudo que é feito em busca de poder, no final das contas, Hashem vai fazer de uma maneira que isso não vai se manter. Então a gente vai vendo, todas as Mishnayot, elas vão se conectando, o quanto a gente tem que trabalhar a nossa humildade, as nossas kavanot, fazer as coisas pela verdade, fazer as coisas por Hashem. Deus vai mandar Siyata Dishmaya no nosso estudo de Torá, nos nossos atos de Hesed, que a gente possa fazer com humildade. Por quê? Porque um pequeno ato feito com humildade, aos olhos de Hashem, vale muito mais que um grande ato que ele é feito com orgulho. Shabbat Shalom.